Certo? Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou dar continuidade para aquele procedimento da gente se conectar e criar aqui o nosso servidor de Elefim. Eu criei um arquivo Markdown com a ajuda de uma IA, que além de explicar as etapas passo a passo, também considera a situação de você não conseguir atingir exatamente aquilo que você quer. Bem que tudo que ela foi me recomendando acabou que funcionou perfeitamente. Mas vamos supor que às vezes você tem alguns problemas de conexão de internet, ou então o programa com o comando que o comando foi executado às vezes não funcionou porque não tinha alguma coisa habilitada e assim por diante. Essas condições adversas eu pedi para ela considerar. E eu tenho um arquivo em Markdown que eu converti depois para um PDF e para um HTML também. Eu vou ficar acompanhando ele daqui, que vai ajudar a gente a lembrar, porque realmente é muita coisa. Mas enfim, como é que era a arquitetura normal? Através do acesso à internet com o DNS preparado no DuckDNS, a pessoa acessava pelo IP público, que tinha que era direcionado no roteador, que antes era acessado pela porta padrão 443, nós vamos alterar aqui para 10443, e aí, com essas configurações que você colocava no seu roteador, direcionava para o IP da TV Box, para essa mesma porta, que era recebido pelo Nginx, que fazia o direcionamento para o servidor do Jellyfin, ok? É mais ou menos essa mesma arquitetura que ocorre aqui, que o Danilo explicou. Só que no nosso caso, a gente vai alterar a porta utilizada, em vez de ser a 443, na hora que a gente for manusear isso, a gente vai usar a 10443, porque eu não quero pagar mais pro serviço padrão lá do provedor de internet. Então eu, considerando um IP qualquer, que vai ser local da TV Box, ele faria esse redirecionamento. Por questão de segurança, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tornar estático esse IP da nossa TV Box, ok? Então vou pular aqui algumas coisinhas dele. Que no caso ele considera uma coisa bem do zero mesmo, a primeira etapa, verificar se o acesso à internet é possível. E a gente já fez isso aqui, né? Vamos até fazer o nosso login aqui. Fazer aqui o nosso login. Vendo aqui o processo da etapa, se eu aumentar aqui o zoom fica melhor. Tem a parte que ele fala sobre a configuração do IP estático. Isso, IP fixo. Caso tenha o comando que ele faz, isso daqui, no Network Manager, que meio que trava o IP local que a gente vai utilizar. E ele explica aqui, tintim por tintim, o que ele faz. Para facilitar a minha vida, eu vou copiar isso daqui, Ctrl Shift V, no terminal, e vou fazer a alteração aqui, né? Então era 186, no nosso caso. Pronto, foi feito. Então se eu colocar aqui PA, para confirmar de que ele foi feito, a gente pode usar esse aqui, o Network Manager CLI, Connection Show ETL Static. No caso, a gente pode ver aqui as configurações dessa conexão, né? O que aparecer? Internet, AutoConnect Yes, é o que a gente viu aqui, no topo. As coisas, address. Caso ele dê um exemplo ali de um endereço fictício, né? O nosso é esse, aqui localmente. E o gateway, tudo isso está coeso, né? Podemos ver que está coeso. Apertando o que ele sai, vou limpar o terminal com Ctrl L. Ou CLC também. Não, perdão, é Clear. Estou confundindo com um Octave. Também tentativas automáticas contínuas. Isso aqui faz com que, se ele não perceber uma conexão de cabo, ele ainda assim vai continuar checando de tempos em tempos, ok? Uma precaução. Aí a gente ativa o perfil. Sudo Network Manager, CLI, Connection, etc. Ok. Foi ativado com sucesso. Se você quiser ficar verificando, você pode utilizar esse NCLI, mas como já está tudo certo, eu não vou ficar perdendo tanto tempo aqui nisso, tá? Mas talvez você queira checar tintim por tintim. A IA foi bem atenciosa nesse quesito. Inclusive, você pode configurar um IP fixo no Wi-Fi também. Mas eu não vou dar atenção a isso, vou manter sua rede cabeada, vou pular logo praticamente para a etapa 2. Também pode configurar aqui de usar a internet como principal Wi-Fi como reserva. No meu caso, eu já meio que desconectei e não desabilitei o Wi-Fi, então isso meio que já está acontecendo, só que ele não vai procurar nenhuma rede para se conectar. Aí dá alguns conselhos caso você tenha problemas durante a configuração. Às vezes, se sua sessão de SSH, por exemplo, cair depois de você executar algum comando de configuração do Network Manager, aqui não aconteceu.
Mas aconteceu no primeiro vídeo, né, da parte 1. Vocês se lembram que eu desconectei o Wi-Fi e eu tinha utilizado o IP da conexão do WLAN 0, né, para fazer isso. Então, é uma coisa que está passível de ocorrer. Vocês vão seguindo aí as instruções dele. Isso, o que a gente pode fazer? A gente poderia. Uma das coisas também necessárias é verificar o IP público. Né? Com essa verificação aqui do IP público, é a mesma IP que seria visto se você acessar esse site aqui, meuip.com.br. Né? Com esse tipo de site você consegue ver qual que é o IP público do seu provedor de internet que está apontando para o seu roteador. Okay? E isso é necessário mais tarde para a configuração no DuckDNS. E tem a questão da porta, né? Você deve acessar o seu roteador e abrir dentro dele, de forma externa, abrir essa porta externa 10443, que é ela que eu vou utilizar nesse exemplo. O HTTPS, que é o protocolo com certificado para acesso de página web, geralmente utiliza essa porta. Nesse projeto a gente vai escolher essa outra alternativa aqui. Você tem que abrir ela em TCP. O certificado vai continuar válido porque eles são vinculados ao nome do domínio. E o nosso domínio vai se basear nesse daqui. É o teste server que eu vou criar, .duckdns.org. Na verdade nem é exatamente esse nome. Eu vou criar um qualquer lá na hora. E eu quero que esse certificado seja viável para outros subdomínios. No caso, por isso que começa aqui, de Elfim, para outros subdomínios dele. Então, regra correta no roteador que você tem que configurar. Protocolo TCP, abrir essa porta com o IP interno e essa porta interna. Então, essa mesma porta, externa e interna. A apresentação ficaria essa. Aí, quando o usuário tem acesso ao seu roteador, você vai fazendo tudo isso. E se você não tiver como eu pedi para o suporte do meu provedor de internet para fazer essas mudanças para mim. O meu provedor é um do tipo que ele evita que o usuário mexa no roteador. Tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu entendo o lado do pessoal que mexe com isso, porque isso previne alguns possíveis ataques ou previne que o usuário faça besteira tentando mexer no roteador. E aqui tem uma checklistzinha que você pode tentar checar para ver se deu tudo certo. No caso, essa etapa de checagem com 5G ou 4G do acesso pelo IP público, a gente vai fazer só lá mais na frente, tá? Essa é uma etapa que ficou por aqui, mas você não precisa dar tanta atenção para ela agora. E tem uma outra extensão da etapa 1 que a gente vai fazer agora. Vamos instalar e validar o Jellyfin localmente. Na verdade, tem uma coisa a mais que eu havia esquecido. Vamos criar um arquivo de swap para aumentar a memória interna, o uso de memória RAM daqui da TV Box. Porque o que acontece? Se eu colocar aqui free -h, veja que ele não tem a memória que ele tem total, praticamente mais ou menos 1 GB de memória RAM. Isso é pouco. E é possível que algumas instalações que sejam feitas pode até não funcionar. Então, por questão de segurança, é bom a gente acrescentar um arquivo de swap com pelo menos 2 GB, ok? Vou colocar aqui. Como criar um swap file no Linux. Isso, no Linux. Então, isso é uma coisa simples. Você pode fazer, a gente pode seguir esses comandos aqui, vai funcionar lá no bash sem nenhum problema. No caso, a gente vai fazer isso daqui, sudo fallocate. Esse arquivo de swap, ele vai ficar na pasta raiz. Ok, ele criou. Depois a gente vai mudar a permissão dele para que seja permitido a escrita e leitura. Depois a gente vai fazer um make swap desse arquivo que a gente criou. Ok? Ele fez tudo certinho. Agora a gente tem que ligar o arquivo de swap. Swap on. Se eu apertar aqui o free -h, por exemplo, olha aqui, o arquivo de swap agora foi criado e ele está disponível para ser usado como memória RAM. Apesar de que não está sendo usado ainda. Então, só que isso não é o suficiente para que ele seja montado e usado desde que ligue. Então a gente tem que fazer uma pequena edição no fstab, que é o arquivo que configura isso. Vamos copiar aqui rapidinho. Vamos usar aqui o sudo nano, que é o editor de texto, e na pasta etc fstab, que é File Systems Table. Né? E aqui no fundo a gente vai colocar swap file none swap default 00. Isso daqui é o suficiente para que quando a gente reiniciar a nossa TV Box, ele vai habilitar o swap de imediato. Eu vou fazer o seguinte, vou dar aqui um reboot. Isso, desconectou.
Daqui a pouquinho a conexão volta e a gente continua. Vamos continuar aqui. Para validar, instalar o Jellyfin, né? O objetivo, a gente vai fazer a instalação e depois acessar o Jellyfin por aqui no ArcTeams ou outro computador que você esteja usando o navegador de internet. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai verificar a arquitetura. No nosso caso, a gente já sabe que é o ARM64. E o método que eu utilizei na vez que eu instalei foi esse daqui. Existe um repositório do Jellyfin que, se eu vim aqui, copiar isso aqui, repositório do jellyfin.org, e acessar, nós podemos ver alguns arquivos, podemos ver a fidelidade desse negócio e de que realmente é um repositório oficial do Jellyfin, né? A gente pode procurar manualmente aqui a questão dos servidores, procurar um arquivo Debian ou um pacote Debian aqui, atual estável, ARM64. Você pode, por exemplo, fazer o download manual, copiando o arquivo e depois instalando como se fosse um pacote. Okay. Vamos ver aqui. Ping. Aí, tá respondendo. Vamos logar. Ok. Vamos ver aqui o free, -h. E olha só, a swap está sendo utilizada por padrão. Então está funcionando aí sem problema. Então eu vou seguir para a instalação manual com esse repositório aqui, tá? Então vou dar um update e instalar esses programas, o Crow, o GNU-PG e o CA Certificate. Vou criar esse diretório de chaves, que inclusive vai ser usado para outras coisas também. Aí já tem tudo, na verdade. E vou instalar essa chave aqui do Jellyfin. Essa forma de instalação a gente acaba que não precisa utilizar desse script, tá? Aí a gente vai conseguir ser capaz de instalar o Jellyfin através do próprio apt, o próprio gerenciador de pacotes. No caso, para este ARM, baseado no Debian 13, foi usada explicitamente a distribuição Debian, Suite Trix, de arquitetura ARM64. Então a gente está meio que criando aqui, acrescentando uma fonte para puxar o Jellyfin e fazer a instalação do pacote Debian, ok? Então todo esse texto ali é para fazer justamente isso. Isso aqui na verdade está com erro, não era para ter essa quebra de linha aqui. Chegar aqui, eu tenho que... Aqui. Agora sim. Pronto. A gente checar agora, ls, etc, apt, sources list, ali, o Jellyfin sources agora existe lá. Inclusive eu posso até dar um catch e ver se o conteúdo dele está coeso. Pronto, justamente. Essa chave, basicamente esse texto que a gente fez, que a gente colocou, a gente estava aqui, a gente colou para dentro desse arquivo aqui de fonte. Com esse arquivo de fonte, a gente agora atualiza o apt e faz a instalação. Você nem precisava. Depois instalar o Jellyfin. E esses pacotes eles vão vir automaticamente, tá? Tudo que for necessário para o Jellyfin rodar, ele vai puxar. Inclusive esses outros aqui. Então, eu já tinha colado, né? Shift V. E pronto, fazer dessa forma faz com que não seja tão necessário que você abra espaço da RAM, ou abra espaço para ter mais swap, por exemplo, uma extensão de memória RAM, mas ainda assim, apesar de não ser necessário para fazer a instalação do jeito que a gente está fazendo, eu recomendo muito que vocês façam aquela extensão. Okay? Quando ele terminar aqui o Jellyfin, a gente vai acessar por aqui 192.168 186. A porta do Jellyfin é 8096. Quando ele terminar, acho que ele ativa automaticamente os serviços, né? Mas qualquer coisa a gente vê como é que ativa na marra o serviço. Aí tem aqui alguma adaptação caso tenha algum problema de alguma biblioteca. Nosso caso aqui acabou que não teve nada. Como a gente fez por essa edição de repositório, ele foi tranquilo. Isso, e tem que ativar e testar o serviço. Assim que terminar ali a instalação, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Ok, ele terminou. Vamos ver se o Jellyfin já está rodando. Aqui. Ali.
na instalação ele já habilita o servidor, né? Tem o servidor encontrado, para usar a busca automática de servidores. Oxe, como assim? Vamos ver. Vamos ativar aqui e testar o serviço. Esse Enable Now, ele habilita o serviço e também já inicializa ele. Okay? E a gente pode checar se ele está ativo. Olha aí, ele está ativo. Vou colocar aqui is enable. Oh, caramba, tão ruim, viu? Isso, ele está ativo e está habilitado. Quer dizer que quando eu reiniciar, ele já vai ligar e ativar o serviço automaticamente. A gente pode confirmar se a porta está funcionando utilizando esse comando aqui. Caso ele está, olha aqui, o processo que está rodando aqui é o de Jellyfin. E a gente pode também testar utilizando esse outro código aqui dentro da TV Box, né? Agora vamos ver se ele está funcionando na LAN. A gente pode utilizar esse comando aqui. Ah não, perdão, isso aqui eu tenho que executar no terminal local aqui, né? O IP é 186. Aí, na LAN também está rodando. Se eu tentar logar ele aqui de novo, 92.186, web, você vê, olha aí, boas-vindas, bem-vindo ao Jellyfin. Então, essa página web aqui que a gente está rodando com esse IP, isso aqui está rodando dentro da TV Box. E nós entramos aqui agora no Jellyfin que está rodando na TV Box, aqui no navegador de internet. E agora a gente tem que bolar um nome para o nosso servidor. Vou colocar Media, eita, server BTV. Ah, será que... ali deixa ter espaço. Media Server BTV. E o idioma preferido de exibição vou colocar português. Próximo. Aí é bom que você crie algum usuário mestre, né? Algum usuário mestre, né? E eu vou colocar aqui Jelly. Jelly mesmo. Aí você tem que criar aí uma senha para o seu administrador. Deixa eu pensar em alguma aqui. Ok, pensei aqui. No momento eu só vou criar um usuário administrador, ok? Que vai ser o Jelly. Ok, por enquanto não tem biblioteca nenhuma. Então o que eu vou fazer? Para criar uma biblioteca, eu vou utilizar o comando SCP, que é um programa de cópia, utilizando o protocolo SSH, para eu copiar algumas mídias lá pro que eu vou criar como servidor de mídia, ok? Vamos ver aqui quais são as próximas etapas. Criar a estrutura de mídia, isso, vamos criar aqui essa pasta, server mídia, e dentro dela a gente vai colocar os conteúdos, filmes, séries, músicas e outros, né? A gente pode fazer isso já direto usando o comando install. Isso aqui no Armbian, esse terminal aqui é do Armbian, dentro da TV Box. E fazendo isso daqui, ele vai criar essas outras pastas. Você pode digitar na mão esses comandos também, tá? Só que no momento é mais fácil copiar e colar. Agora, a gente tem que ver a permissão, porque o Jellyfin, quando ele está rodando como serviço, ele faz parte de um grupo. Para quem entende aí como é que o Linux funciona, existem grupos que têm permissões para fazer as coisas. Como, por exemplo, se eu listar aqui uma coisa, ls-i. Isso, quando eu listo alguma coisa, por exemplo, as permissões funcionam assim. Esse aqui são as permissões que você tem, as permissões, acho que se não me engano, o seu grupo tem, e as permissões para que outras pessoas possam ter, a respeito de algum arquivo, entendeu? É mais ou menos assim. E no caso aqui, essas partições, esses arquivos aqui, todos pertencem ao grupo do meu usuário, que é o BTV Box. Às vezes ele pode pertencer a outro grupo ou outra pessoa. E se o programa do Jellyfin não tiver permissão para editar o que está lá no que a gente criou, do server, ali no caso é root, acaba que não adianta. Então a gente tem que permitir que o Jellyfin tenha acesso àquele conteúdo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o dono daquela pasta de servidor para que seja o Jellyfin. chmod e também mudar as permissões de leitura e escrita. Se eu listar de novo, olha só, antes que o usuário era só o root, agora o dono dessa pasta de mídia é o Jellyfin. Entendeu? É ela que me importa.
E para aplicar as permissões corretamente entre as pastas de arquivo, você pode usar isso daqui, né? Esse aqui vai ser de forma recursiva. Inclusive, se eu colocar aqui mídia, está tudo que está lá dentro, pode ver que tudo está na permissão do Jellyfin. Okay? A pasta músicas está na permissão do Jellyfin, e assim por diante. Músicas, filmes, séries e outros. Acho que eu não criei a pasta de outros. Qualquer coisa você também pode criar um grupo mídia e adicionar todos os seus usuários, no caso seu Silva, foi o exemplo que eu tinha feito no servidor. No caso ele usou aqui seu Silva, que ele me conhece, né? Ou então, no caso, iria adicionar o seu usuário para o grupo mídia e também o Jellyfin para o grupo mídia, e aí mudava as permissões desses arquivos para o grupo mídia, né? No caso aqui, o nosso usuário aqui é esse BTV Box, aí se adaptaria de acordo com a circunstância, né? Depois de alterar os grupos, ele dá um System Restart. Vamos ver rapidinho se aqui ele já tem alguma permissão. Vou atualizar. Ele está iniciando. Por favor, espere. Justamente porque eu mandei ele dar um restart, né? Eu vou aproveitar e pegar esse tempo. Vou copiar. Existe esse desenhozinho aqui. Aí, tem 500 MB. Eu vou copiar alguns episódios deles para aquele servidor. Então, vou colocar aqui SCP. Certo, já está disponível. Ué, ele está pedindo de novo para criar? Estranho. Achei que ele tinha salvo o usuário. Acho que é porque eu não cheguei a criar nenhuma fonte de mídia. Foi por isso. Vou colocar aqui séries. De exibição, séries. Aqui, o lance é aqui na pasta, entendeu? Quando a gente vai aqui na pasta e a gente vem tentar colocar aqui nosso servidor e aqui o mídia, isso, no caso, como ele permitiu isso daqui, quer dizer que faz parte da posse de permissões daqui do usuário. Vou preferir de download, vou colocar português, país de região, claro que é o Brasil. Preferir títulos incorporados ao invés de nome dos arquivos. Sim, por que não? Desabilitar diferente tipo de legenda, ou não, vou permitir tudo. Ativar monitoramento em tempo real, não tem problema. Vou usar automaticamente os metadados de internet, sei lá, nunca. Ou então, a cada 90 dias. Gravadores de metadados, The Movies, filmes, sobre as áreas da parte mídia, não. Automaticamente, mais de capítulo, ativar. Por que não, né? Vou dar um ok aqui. Vou dar muita atenção na configuração. Então, parece que eu usei errado o comando. Na verdade, depois do IP tem que colocar dois pontos e aí Ctrl Shift V. E aí o endereço do lugar que você quer que copie, né? Isso, ele pede a senha. Isso, parece que ele não tinha permissão para copiar para cá. Ele reclamou, mas agora sim ele está copiando de verdade. Vamos ver aqui. Ali, os bonecos agora existem aqui. Ué, eu não sei o que houve, meu mouse tinha pifado por um momento. Então, os bonecos terminaram de ser copiados, agora eu vou mover eles para o servidor, mídia, vou colocar em séries. Sudo mover. Eu vou listar rapidinho, por precaução. Bonecos estão pertencendo ao BTV Box. Mas será que ele tem permissão de aparecer aqui? Vou dar o próximo. Colocar o idioma. Prefiro dos metadados. Vai ser português de novo. País, região. Vamos lá, Brasil. Próximo. Conexão remota, sim. Pronto, terminar. Vamos acessar. Jelly. E a senha. Certo. Ele já reconheceu aquela mídia de séries. Não sei que trouxe isso do nada. Oxi. Enfim, ele não está reconhecendo os bonecos que eu coloquei por conta desse problema das permissões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir as recomendações daqui de cima, onde eu vou colocar ambos, criar um grupo de mídia, e aí
eu vou criar, fazer com que esses dois usuários, no caso aqui é o BTV Box e o Jellyfin, façam parte do grupo mídia, e aí vou atualizar as permissões desse aqui do servidor para o grupo mídia. Apesar do dono ainda ser o BTV Box, ele vai ser pertencente também ao todo mundo que estiver no grupo de mídia. Vou colocar aqui BTV Box. Ok, depois disso a gente tem que só ver rapidinho aqui a permissão dos... Checar aqui rapidinho a permissão dos diretórios, ver se não tem nada demais. E aí a gente vai resetar o Jellyfin. Se a gente puxar aqui o ID, ambos devem dar... Opa, claro, né? O seu Silva não existe, o que existe é o BTV Box. Aqui, faz parte do grupo mídia, sem problema. Cara, ainda não entendo que merda é essa, de onde é que ele tá tirando essas coisas, velho? Highlander, que é? Não, ó, tirar essa porcaria. E de onde é que ele tá puxando isso? Por que ele entendeu que os bonecos é o Highlander? Cara, que merda é essa, velho? Enfim, se eu clicar, tem os episódios. De onde é que ele tá puxando essas maluquices? Se eu vier aqui apagar as séries. Ver aqui em bibliotecas. Metadados. Igual da fonte. Bibliotecas. Mas vou remover. As localizações da mídia vão ser excluídas, mas as mídias em si não serão. Excluir. Adicionar uma nova biblioteca de mídia. Vou colocar filmes. Filmes e séries misturados. Filmes e séries. Pasta. Esse de novo aquela de servidor. Servidor e mídia. Ok. Vou tirar essas coisas aqui. Quero metadado nenhum não. Vamos ver se o problema era esse. Filmes e séries. Séries. Ok, agora foi. Os bonecos. Bem que assim, aquilo meio que já provava, né? Então pronto. Viu lá? Tá funcionando. O servidor tá de pé e tá transmitindo pelo menos na rede local. Agora vamos terminar a configuração para isso aqui rode em One, né? Ele dá aqui mais algumas dicas, fala sobre a criação de conta administrativa, uma conta de usuário, fala da administração dos conteúdos. E agora o que falta? Ah, algumas coisinhas que pode ajudar. Ajustes iniciais para rádio ilimitado. Como a nossa BTV não é lá nenhum, não é nenhum PC da NASA, né? A gente vem aqui em painel. Opa, rapidinho. Deixa eu ver o que tem aqui em configurações. Ah, não, aqui é só configuração de usuário. A gente vem aqui em painel, temos algumas configurações gerais que a gente pode aplicar focado no nosso hardware, ok? Vamos aqui, por exemplo, transcodificação, permitir esses formatos. O que mais ele diz aqui? A estratégia principal deve ser evitar a transcodificação, né? Então, toda vez que a gente tentar colocar alguma mídia aqui, a gente tem que dar preferência, né, para os arquivos que os clientes consigam reproduzir diretamente, tipo MP4, com esse codec e com esse áudio. Mas também o WebP também funciona bem, tá? Apesar do o MP4 não é ruim, mas o WebP também funciona bem. E tem aqui algumas acelerações que a gente pode colocar. Nesse projeto, mandando informações, né? O Jellyfin, ele tem suporte aqui. Esse hardware aqui tem suporte para essa aceleração. Então, o que a gente pode fazer? A gente adiciona o Jellyfin nesses grupos e reinicia o sistema. O sistema não, o Jellyfin reinicia o serviço. Quando isso acontecer, aqui em alguma das abas vai ter a opção para se utilizar da aceleração. Teve erro, obviamente, né? O serviço está reiniciando.
E, claro, ele dá as recomendações de evitar funções pesadas, né? Então, evitar transcodificação de vídeo, evitar conversão de 4K, mesmo que seja reduzindo, tá? O Jellyfin tem um esquema que ele consegue diminuir a quantidade de dados de um vídeo que está sendo tocado, só que para quando ele, assim, em megabits por segundo, né, a transmissão. Se você quiser reduzir a transmissão de um vídeo, ele acaba que tenta processar o vídeo. E isso não funciona muito bem numa TV Box que é fraca, né? Porque se ele quiser enviar um vídeo numa taxa de bits menor, ele tem que fazer uma formatação e depois ir enviando. É isso que os grandes servidores fazem. E no nosso caso, uma TV Box não tem força para isso. Evitar transcodificação em RAM, que é o que costuma acontecer, né? Um pouco a memória não é para você usar temporário, nem sistemas de file systems temporários para parte de codificação. No painel, configure a pasta de transcodificação para essas aqui. Né? Então a gente vai procurar fim, painel, pode vir aqui em geral, aceleração de hardware, é isso que eu estava procurando. Aí vídeo aqui Linux, então ele habilita a codificação de hardware para esses dois aqui. Podemos permitir outras codificações. Vamos deixar aqui em automático. O FFmpeg que ele puxa é esse daqui. E o local da transcodificação a gente vem e coloca aqui. var cache de Jellyfin transcodes. A gente pode ativar outras fontes alternativas, mas a gente não é uma coisa que eu vou explorar. Puta que muita coisa daqui já vai ser comum a outras configurações do Jellyfin. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu não sei exatamente o quanto que seria que iria otimizar, né? As otimizações básicas que eu conheço é usar aceleração de hardware que tem suporte aqui para o BTV. Mas se você for usar um servidor que tem outras placas de vídeo, tipo AMD e Nvidia, você exploraria o que tem aqui, ok? Pode colocar, por exemplo, preset de configuração para Ultra Fast, né? Mas vai ficar bem zoado. E salvar. Alteração de hardware pode causar instabilidade em alguns sistemas. Verifique que seu sistema operacional e drivers de vídeo estão atualizados. Ok, feito. Depois disso, a gente cria um usuário comum após o assistente. Eu não vou fazer isso no momento. Eu vou pular logo para a próxima etapa. Isso aqui é uma extensão da etapa 1, né? Faz a instalação. Etapa 2, vamos criar e validar um domínio do DuckDNS. Aqui a coisa começa a ficar mais complicada. O DuckDNS ele resolve esse problema de acesso pela WAN, criando um domínio dinâmico. No caso, eu vou criar não vai ser exatamente esse nome, você inclusive vai ter que procurar um outro nome, e esse domínio vai ser mantido para o IPv4 público atual da conexão. Mais adiante, o servidor vai ser acessado por um subdomínio, que vai ser o Jellyfin, e seguido pelo resto do DNS que você criar. Então aqui, no site do DuckDNS, a gente vai logar, eu vou usar meu e-mail pessoal. Aqui vai ter os e-mails, perdão, aqui vai ter o token e os subdomínios que você já criou. Você pode criar até 6, perdão, até 5 domínios, okay? E que com base nesse token, a gente vai conseguir criar o nosso certificado SSL. E no caso, quando a gente fizer o certificado, ele vai ser emitido dessa forma aqui, permitindo com que outros subdomínios utilizem-se do mesmo certificado para validação de segurança. Então o wildcard não vai cobrir automaticamente esse domínio base aqui. Então para a gente registrar o nosso domínio, a gente vai ter que vir aqui, domains, no caso são de 5, né? Eu vou criar aqui um novo domínio. Vou colocar mídia aula, vou colocar teste mídia aula. Teste aula mídia. Isso, teste aula mídia. Vou adicionar esse domínio. Captured faliu. Ele nem me apresentou nenhum reCAPTCHA. Vou atualizar aqui, continuar. Teste aula mídia. Adicionar domínio. Aí ele vai falar, olha só, o teste aula mídia do DNS foi adicionado para sua conta. Perfeito, então. Retornamos aqui. Depois de ter criado, a gente confirma
o e-mail do IPv4. Ele vai dar uma coisa parecida com isso, mas o ponto é que você tem que confirmar junto com esse aqui, o meuip.com.br. Se você colocar esse comando aqui, ele basicamente tem que dar o mesmo valor, ok? Dando o mesmo valor, você dá prosseguimento. E outra coisa, esse token é uma coisa privada da qual você deve conservar e não compartilhar com ninguém. Tenha em mente isso, porque senão as pessoas vão poder se aproveitar de você, da sua conta. Então você tem que proteger. O painel do DuckDNS ele apresenta esse token que é associado à sua conta. Esse token vai permitir que você atualize o IPv4, alterar registros TXT e realizar a validação, que é o que a gente vai fazer pelo certificado HTTPS. Então, você não publica ele em fórum, você não envia em captura de tela, vocês vão ver que eu estou censurando ele aqui. E tudo isso. Você vai salvar em diretório CC, não vai salvar em diretório CC, não vai incluir diretamente documentação pública e não vai editar ele em comandos que serão gravados pelo histórico no shell. Nessa etapa, então, o token vai sair armazenado nesse arquivo aqui. Isso que a gente vai fazer com acesso restrito ao usuário de root. Após criar o domínio, a gente vai consultar ele pela TV Box. Não, esse daqui. Chat Agent. Certo, ele existe e recebeu aqui a resposta de acordo com o IP público que ele responde, né? Não é exatamente esse daqui, e os meus de verdade eu vou estar censurando. Também é possível usar o comando dig. Você pode testar aí com o que tiver, ok? E você vai comparar o IP domínio público com o do DuckDNS. Os dois valores que retornavam vão ter que ser iguais. E a gente pode testar aqui rapidinho a resolução dos subdomínios. Se eu colocar aqui gel fim, ele vai continuar apontando para o mesmo lugar, porque ele reconhece o DNS daqui. Se o domínio não define a porta, isso é um aviso, né? O domínio não vai definir a porta. A gente mais tarde, quando a gente tiver o nosso sistema funcional, a gente tem que redirecionar toda vez que for usar o login. Então você vai acessar a URL dessa forma. Você vai colocar sua URL e colocar os dois pontos e a porta utilizada. Então, quando você tiver o negócio feito, é assim que você vai acessar, sem acessar a porta padrão, que é a 443. E assim a gente conclui a segunda etapa, que foi criar o DuckDNS. Agora a gente vai automatizar essa atualização do IPv4 no DuckDNS. O que acontece? Muitas das vezes o nosso IP público ele é dinâmico, então ele fica alterando o tempo todo. Justamente porque a gente está usando um serviço do provedor que é mais barato. Então, para manter esse serviço, quer dizer, essa URL esse DNS que a gente consegue de graça, a gente tem que meio que ficar fazendo uma checagem e ver se ele está coeso com o nosso IP atual, que às vezes é atualizado. Então a gente vai criar um serviço dentro do Linux que vai ficar fazendo essa checagem e vai se atualizar automaticamente sempre que ele perceber alguma diferença, ok? Isso aqui, se não me engano, acho que a gente já tinha instalado, mas eu vou fazer de novo. Então a gente vai criar aqui um diretório protegido, que só vai ter acesso root, e aí a gente vai criar os nossos serviços. Certo, ele criou lá um arquivo, uma pastinha de configuração. Esse "-e" é justamente diretório, tá? Esse DuckDNS aqui é um diretório. Vamos ver como é que tá as estatísticas aqui. Certo, só do usuário root. E agora a gente vai criar um arquivo de configuração com as permissões corretas aqui. Certo, a gente pode até listar aqui. Etc. DuckDNS. Permissão negada. Mas eu posso dar aqui um sudo. Aí, o ducksdns.conf existe. E com o sudo, a gente pode fazer a nossa edição aqui. E o que a gente vai colocar? A gente vai copiar aqui rapidinho, Ctrl Shift V. Aqui no domínio, a gente vai colocar teste aula mídia, né, que é o nosso negócio aqui do DuckDNS, teste aula mídia. E vamos copiar o token. E vamos colocar ele aqui, o token. Que toda vez que ele for puxar a informação do token, ele vai agora puxar desse arquivo. Ctrl O para salvar, Enter e Ctrl X para sair. Ok.
E lembra que você tem que colocar só essa primeira parte do DNS, não o negócio todo, tá? Depois que você fizer isso, a gente pode checar de novo. Vai ver que continua sendo responsável só pelo usuário root. Então vamos continuar. E claro que não é para você ficar printando na tela tudo que está acontecendo, tá? Principalmente eu que estou exibindo a informação. Talvez para você, pessoalmente, nem vai ter problema. E agora vamos criar o script de atualização. Aqui, o sudo nano local sbin. E aqui eu vou copiar todo esse script feito aqui. Esse aqui já é um modelo já pronto, graças a Deus. E o que ele vai fazer em resumo? Ele vai ficar checando de tempos em tempos, vai comparar com o domínio e com o serviço do token para ter identificação e vai fazer a atualização do domínio caso o domínio seja diferente. Shift V. Podemos ver aqui que está tudo coeso. Temos Ctrl O, Ctrl X. Ele dá algumas explicações sobre o script, né? E a gente tem que aplicar agora as permissões dele, que são do usuário de root. E também, claro, das permissões do arquivo, no caso 750. A gente pode ficar conferindo assim. Mas também outra forma de conferir seria só dar um ls, sudo ls-al, né? Oh, caramba. Usar ele que vai dar praticamente o mesmo tipo de resposta. Agora nós temos que criar o serviço no systemd. Ele foi o script que vai fazer isso, o serviço vai utilizar do systemd para fazer isso periodicamente. Tal como as outras coisas, né? O Jellyfin é um serviço que está ativo quando você cria um desktop environment. Também é um serviço que está ativo, tipo o XFCE. E assim por diante. Tudo isso são serviços. A gente criou o serviço, vamos aqui Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Vamos agora criar o do timer. Graças a Deus tem esses modelos já prontos. Ele faz isso com uma certa periodicidade, com algum grau de aleatoriedade, né, de 15 segundos. Assim ele não vai ficar repetindo religiosamente o mesmo intervalo de tempo, então tem uma certa oscilação. Aí isso é bom aí para não puxar esforço demais da máquina, né? Então aí, primeira execução aproximadamente 1 minuto após o boot. E o funcionamento vai ser bem aqui. Novas execuções aproximadamente 5 minutos após a última ativação e assim por diante. E assim a gente vai validar os arquivos, ver se está tudo certo. Se não houver saída, a síntese foi aceita. Foi aceito. Agora vamos testar o serviço manualmente. Vamos ativar o serviço de atualização do DuckDNS. Vamos conferir aqui os status dele. Ativo e morto. Vamos ver os logs dele, se em algum momento ele foi usado. Foi. Ele começou o serviço, fez a atualização, deu OK. Que é justamente ele executou aquele script, né? O DuckDNS Update. Como o IP ainda era o mesmo, então ele deu OK. E vai ser os resultados válidos, né? Updated ou então no change. No nosso caso foi esse aqui, o no change. De qualquer jeito ele vai dar um OK, né? E agora a gente tem que habilitar o nosso timer. Esse timer vai meio que executar esse script desse outro serviço, né? De tempos em tempos. Enquanto ele está criando, OK. Se a gente ver os estados aqui, ele vai estar ativo e está esperando, justamente porque ele é um tipo de timer. Né? Se colocar aqui, para ficar vendo a próxima execução, fica parado. Em algum momento ele pode repetir o processo, né? Enfim, o serviço já foi executado, já foi ativado e já foi habilitado. Se eu reiniciar a TV Box, tudo isso já vai estar atuando, ok? Aí ele dá aqui uma revisão para alguns erros comuns, ver se você digitou o domínio errado, ou então o token errado. No nosso caso aqui deu tudo certo. E assim a gente conclui a nossa etapa 3. Agora a etapa 4, a gente vai preparar o Acme SH, uma ferramenta que já vem com algumas automações para gerar o nosso certificado SSL, e assim a gente poder ter o diferencial, né, que é o certificado funcionando em outra porta. O que a gente vai precisar aqui? Precisamos update um monte de vezes. Ctrl V. Puxa, isso é negado. Ah, é.
Ele pediu logo para instalar as dependências. Vamos executar logo como root. Então coloca su traço, aí coloca a senha de root. A partir de aqui é conveniente a gente tanto negócio usando sudo que é melhor a gente colocar logar logo como root. Vamos ativar o sistema do cron. É como se fosse um serviço com várias coisas temporizadas, onde faz agendamento de tarefas e esse tipo de coisa. Vamos checar se ele está ativo ou não. Está ativo. Agora a gente vai baixar o projeto oficial. A gente vai clonar o repositório onde tem o script do Acme SH. Clonando ele, a gente vai entrar no diretório. Vamos fazer uma conferida rápida. E aí, na instalação, a gente vai executar isso daqui. Ele fez o clone. Como tem esse depth aqui, a clonagem fica bem rápida. Então, cd Acme install. Vamos ver aqui o conteúdo. Ok, tem o script, mais algumas informações. Aqui dentro de sei o e-mail, você vai colocar aí o seu e-mail que você fez a conta no DuckDNS, ok? Tem que ser o e-mail, o mesmo e-mail mesmo. Então, ok. Fazemos aí a instalação. E depois da instalação, o programa vai ficar aqui. Então a gente vai remover o diretório temporário. A gente vai verificar a instalação. E o resultado esperado vai ser esse daqui. Pronto. Deu ok. Já fez o primeiro procedimento. Então, daqui, rm-rf, esse acme aqui, install. Colocar um LA. Sei que existe ali, .acme.sh. Se eu executar ele, aqui, nossa versão é a 3.1.5. E a gente também pode checar as permissões do diretório. Ele já está com as permissões 700, então eu não vou executar isso daqui, porque meio que ele mostrou aqui que já estão com essas permissões. Esse Cotton Lab é para listar quais são as tarefas automáticas que já estão rodando. Deve existir uma linha semelhante a essa, justamente porque foi ativado quando a gente fez aquele script. Agora vamos definir o Let's Encrypt como autoridade padrão. O Acme pode operar em diferentes autoridades certificadoras. O Let's Encrypt vai ser a que a gente vai utilizar. Ok. Change para default. Agora vamos registrar a conta no Let's Encrypt. A gente vai fazer aquele mesmo esquema de novo com o e-mail utilizado antes. O comando pode informar que a conta já foi registrada ou a conta já existe. Vamos habilitar a atualização automática do Acme. E vamos conferir as configurações atuais. A gente tem que checar isso daqui, o Default Server e o Auto Upgrade. Isso, Auto Upgrade e Default Server, sem problema. E tem que proteger o arquivo, é claro. A gente pode verificar eles dois usando esse processo de status, que é uma forma de listar o conteúdo sem ter aquele monte de poluição, e confirmar a resolução do futuro domínio. Vamos ver. Ok. Opa, esse IP não é o meu. Eu estou usando o negócio errado aqui. O futuro subdomínio, na verdade, não é esse. É o teste aula mídia. Exatamente. Teste aula mídia. E assim a gente encerra a etapa 4. Agora a gente vai fazer o processo para emitir o certificado. Vai ser emitido o certificado HTTPS válido, só que não para esse teste server. Vai ser para o arquivo, o teste. Vai ser para o DNS que você fez lá com o DuckDNS. Então, qual que é o caso que a gente tem que estar utilizando? O certificado vai ser usado em domínios de primeiro nível, tipo, Jellyfin, com DNS, arquivos, com DNS. Pode fazer, tô pensando aí no futuro, quem sabe fazer um servidor Minecraft, Bedrock, né, para ser leve bastante para rodar na TV Box tem que ser assim, mas utilizando um subdomínio desse, né. Então, uma conexão de entrada vai ser necessária durante a emissão. Portanto, o certificado vai ser solicitado, pode ser solicitado mesmo com
Tudo que é porta fechada, ó, essa porta ainda não encaminhada, o Unix ainda nem está instalado. Então, a adaptação, em vez de emitir o certificado para isso daqui, a gente vai emitir para o asterisco ponto aí o nosso DNS. Posteriormente, o Nginx vai ser configurado com o nome do servidor e esse aqui apontando para o nosso serviço do Jellyfin. Adaptação do domínio com base certificado vai ser esse daqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos carregar o token do DNS. O arquivo criado anteriormente vai ter essas informações aqui. E o plugin do Acme, entretanto, recebe o token dessa forma. Então a gente vai carregar o arquivo, que vai ter as informações. Vamos dar um export nesse DNS token, que vai basicamente receber aquela variável. E por precaução, você pode imprimir aí na tela e comparar, mas eu não vou fazer isso. Basicamente checar com essa condição aqui do script, basicamente ele vê se eles estão iguais mesmo ao que está no arquivo. No caso, o token foi carregado, então está tudo certo. Ele fala não execute. Confirmando os plugins, vamos ver se esse plugin aqui vamos ver se esse plugin aqui do DNS.sh existe. Ok, foi encontrado. Vamos emitir primeiro um certificado de teste para ver se está tudo certo. Só que aqui, em vez de ser teste server, vamos teste aula mídia. De execução. Aí, tudo isso aqui tem que estar em aspas simples, né? Período de saída durante os 120 segundos é normal. Isso, ele vai ficar aqui um tempo esperando. Certo, ele terminou aqui o certificado de teste. E a gente observa aqui esse comando desafio. Claro, não é teste server, é teste aula mídia. Deve aparecer um valor entre aspas. Esse valor é temporário e deve ser removido pelo plugin da validação. Conferir o certificado de teste. Deve aparecer entrada semelhante a essa. Pronto, foi certinho. Agora vamos emitir o certificado real. O importante da saída será semelhante a essa. Vamos editar aqui, em vez de ser teste server, teste aula mídia. Using CA, foi justamente o que estava lá, né? Tem de novo o tempo de espera. E de novo deve aparecer. Depois a gente confirma a edição aqui. A unidade deve aparecer como Let's Encrypt e não o Let's Encrypt org test. Certo, ele está aqui terminando. Ok, vamos checar aqui. Ele está como ele tinha aqui, ca.let'sencrypt.org. Vamos ver mais informações da emissão. A gente tem que procurar esse daqui, domínio conf. Oh, é claro, isso não vai funcionar porque não foi para esse teste aula mídia. Vou limpar a tela. Okay. Domínio, teste aula mídia, root, isso é root e o keylength. Pronto, deu certinho. Agora vamos localizar o certificado interno. O arquivo de certificação vai ser igual ao resultado desse comando que ele vai fazer internamente no shell. Vamos exibir só ele. Ele não identificou? Oh, é claro. Porque não é teste server, caramba. É teste aula mídia. Agora sim. Vamos examinar ele. O estado deve conter nosso IP, né? Também serão exibidas data inicial de validade, data final e autoridade emissora. Arquivos internos de root, Acme, SH não devem ser usados diretamente pelo servidor. Então a gente tem que criar esses daqui. Que vai ser não teste service, teste aula mídia.
criar aqui os arquivos de destino. Aula mídia. Aula mídia. Esses diretórios podem ser criados mesmo que o pacote Nginx ainda não tenha sido instalado. A gente vai fazer isso mais tarde. E aí a gente tem que instalar o certificado que a gente criou nos caminhos definitivos deles. No caso, um é teste server, teste aula mídia, não é teste server, é teste aula mídia e teste aula mídia. Tem que fazer essas correções. Nesse momento não é necessário configurar o comando de recarga do Nginx, porque quando a gente instalar na etapa seguinte, já vai estar com isso aí configurado. Vamos conferir os arquivos instalados rapidinho. É claro, não é teste server, cara. Teste aula mídia. Teste aula mídia. Ok, deve ter que aparecer igualzinho ele previu. Examinar de novo. Que encheção de saco. Vou pular. Confirmar que a chave corresponde ao certificado. Isso aqui é importante. É melhor fazer. Teste. Aula mídia. Caixa da chave pública, derivada da chave privada. Isso aqui são passos de segurança, tá? A gente quer que é bom que a gente veja. Ok, são exatamente iguais. Perfeito. Certificado é a chave corresponde. E adaptação. O nome credencial salvo pelo ACM. Né? O plugin recebe essa variável. Mas ao salvar a credencial internamente, o arquivo no arquivo, o ACME atualiza o nome para isso daqui, Save Duck DNS. Normal esperado. A checagem correta é isso aqui que uma vez checando, acabou dando um probleminha. Mas enfim, ele conferiu e viu que o token do DuckDNS foi idêntico ao que era registrado. Então tá tudo certo. Vou checar aqui as permissões, deve estar como descrito na documentação. W, chcount. E agora a gente dá um unset na variável, porque a gente não vai mais utilizar ela. E pronto, a etapa 5 já está feita. Agora falta configurar o Nginx como proxy reverso pelo terminal. E o lance é isso. A gente vai agora preparar o Nginx para fazer esse redirecionamento, para quando a gente acessar utilizando essa URL, por exemplo, ele vai enviar a gente para o servidor do Jellyfin. Os arquivos esperados são esses dois que a gente criou na etapa 5, e agora na etapa 6 a gente vai preparar o Nginx. Então o servidor Jellyfin está ativo, vou testar aqui o backend rapidinho, ele está ativo. Se está com 302 ou então 200 é porque ele está ativo, ok pessoal? E agora a gente vai instalar o Nginx. Quando a gente instala, ele cria um arquivo padrão de configuração, a gente vai salvar ele como backup, e depois a gente vai editar o arquivo original, que vai ser esse próprio daqui, tá? Se já existe uma configuração do Jellyfin, a gente pode salvar ela também. Certo, pessoal, vamos continuar a etapa. O que que houve? A etapa do Nginx estava falhando, né? Eu fiquei cansado de ficar trocando teste server, então eu troquei logo no arquivo geralzão. Eu vou repetir essa etapa 6 para configurar o Nginx, para ver se funciona, né? Vamos ver se esses arquivos aqui estão. Vou entrar logo como usuário root. Isso. Para eu poder listar e ver se eles realmente existem. Ok, eles existem. Esse aqui existe. Agora eu vou ver se o private aqui existe. Opa. LS, né? Ok. Os dois estão lá. Vamos configurar essa etapa aqui para direcionar essa URL para a porta do servidor do Jellyfin. Eu vou abrir aqui de novo o Jellyfin. 92.6. Ok. E comprova que ele está funcionando. Além, claro, da nossa conexão via SSH.
Então vamos refazer essa etapa aqui. Infelizmente não deu muito certo da primeira vez. O Jellyfin já está instalado e ativo, ele está respondendo no IP local. A gente colocou o IP manual, mas a gente pode colocar o 127.0.0.1, que é o localhost. Ele não vai funcionar aqui, porque na verdade o IP local seria se a gente estivesse rodando nesse computador, tô ficando doido. Mas a gente percebe que na LAN ele está funcionando, então tá tranquilo. Enfim, e se a gente executar algum comando para checar isso aqui dentro do servidor SSH, ele vai estar funcionando. O certificado wildcard já está emitido, a chave privada está instalada e o domínio está resolvido. Os arquivos esperados são esses. Vamos conferir aqui. No caso, a gente já viu que eles existem. O Jellyfin está ativo. Vamos testar aqui rapidinho o back-end dentro daqui. Ok, 302 está correto. O Nginx já está instalado. Ele estava habilitado, então vou desabilitar ele por enquanto. A versão a gente já conferiu. Eu vou fazer um backup. Se já existia alguma configuração do Jellyfin, que a gente teve uma, na verdade, que inclusive fracassou, né? Eu vou salvar ela como backup também. E vou desabilitar aqui o site padrão. Vamos tentar repetir os passos. O original vai continuar disponível aqui. Vamos até conferir. Ok, Nginx sites available. Tá quase todos os comandos utilizando sudo. Eu vou sair do usuário de root. Vamos verificar aqui as permissões. Ambos são para root. Ok. E eles existem. Vamos conferir os nomes protegidos do SSH. Ok. DNS teste aula mídia. Duck DNS. Tá tudo certo. Vamos criar um formato de log protegido. No caso, a gente já havia colocado esse conteúdo. Ele não deleta. Saber? Vou usar o vim. Caramba. apt install sudo apt install vim. Certo. Agora sim, quero só ver. Visualizar. Deletar. Seria esse conteúdo. Para sair, 2.x. Ok. Vamos aplicar as permissões. E vamos criar o arquivo de configuração do Jellyfin. Esse daqui eu vou editar usando o vim de novo. Sudo vim. Ok. No meu caso, eu vou apagar tudo. Então, isso. Deletar. E vou recolocar todo esse conteúdo aqui. Porta aqui então tem que estar habilitada. Desse jeito. Apertar S para sair, 2 pontos e X para salvar e sair do arquivo. Vamos aplicar permissão, o dono e a permissão desse arquivo que a gente acabou de mexer. Está explicando o porquê de algumas configurações. Agora vamos ativar o site. Vamos listar para ver se deu efeito. Ele deu Jellyfin e está apontando para etc. Sites available Jellyfin, tá certo. Então vamos validar a configuração. Okay. A sintaxe está ok e a configuração, o teste foi bem sucedido. De acordo com isso daqui, está tudo certo. Se houver erro, a gente pode olhar isso daqui assim. Porque no caso,
vai basicamente printar o que a gente editou e a gente pode observar. Agora vamos habilitar o Nginx. Utilizando o serviço, executando e habilitando o Nginx. Terminou, aí a gente pode checar se ele está habilitado e se ele está ativo. Ele está habilitado e também está ativo. Habilitado quer dizer que quando o sistema reiniciar, ele vai ligar, vai ativar o sistema por padrão. Só que ao mesmo tempo ele pode estar habilitado e eu cheguei aqui, eu fiz ele parar, forcei o processo para parar. Aí ele poderia estar habilitado, mas ele está inativo. No caso, ele está certinho. Não houve falha. E agora foi nessa etapa aqui que a gente falhou. Foi. No caso, ele não estava. Ah, agora está reconhecendo. Essa porta aqui. Antes estava na porta 80. Agora está tudo certo. Não sei o que houve exatamente. Mas enfim, agora deu bom. Antes estava aparecendo a porta 80, né? Agora vamos testar o proxy localmente. Com o domínio público, aponta para IP público, force temporariamente a resolução para o loopback. Esse daqui, no caso, eu posso testar aqui na máquina. Ok, e ele recebeu a resposta. Se não me engano, na verdade, esse daqui, eu acho que ele pode... Posso tentar? Se você já tiver feito o port forward no seu roteador, conversado com a equipe do seu provedor de internet, talvez funcione até aqui. Não, falhou. Realmente é uma coisa só local. Por isso que é testar localmente. Vamos conferir o certificado. Deve aparecer isso daqui. Ok. Apareceu. Teste aula, certinho. Teste aula mídia. Agora vamos testar aqui em outro computador. Esse daqui, para mim, provavelmente não vai funcionar. Por quê? Porque eu acho que meu provedor de internet ainda não fez a configuração para habilitar o port forward no meu roteador para usar essa porta. Certo? O meu servidor pessoal, ele usa outra. Oxe, funcionou? Funcionou? Tá quase lá. Se o navegador não conseguir abrir o domínio público dentro da própria rede, o roteador pode oferecer o netloop. Vamos configurar se a recarga após a renovação. O Acme já copia os certificados para os caminhos usados pelo Nginx. Agora é necessário registrar um comando de recarga. Opa, não é aqui não. Aqui. Nginx, sistema C. Normalmente, olha só, ele não reconheceu o user Nginx. Ele não retornou nada. Pode ser um problema. Vou colocar aqui Nginx. Where? Caramba, rapaz. Where is Nginx? Bem que olha só, ele existe. Eu acho que... Eu também não entendi o porquê, mas ele deveria aparecer, né? User bin ctl, ele aparecer em user sbin nginx. Quer dizer, ele existe aqui, mas eu acho que talvez seja porque nós não estamos... Talvez ele só seja percebido pelo root. Vamos ver. Aí. Justamente, ele só é percebido pelo root. Vou sair daqui. Então a gente vai fazer essa configuração aqui, tá? Ele está fazendo algumas configurações para o acme.sh para meio que automatizar essa integração do Jellyfin toda vez que ele for renovar o certificado. Esse comando faz com que, após uma renovação, os arquivos sejam atualizados, as configurações do Nginx sejam validadas, o serviço seja recarregado sem interrupção completa. Vamos ver se ele está ativo. Ativo. Você pode acessar os logs através daqui, procurar erros e testar a censura da chave. Vamos ver se isso daqui está funcionando para esconder a chave de API utilizada pelo Duck DNS. Vamos ver. Ah, a gente tem que conferir. Tem que aparecer isso, a chave censurada, bem aqui, com 3 asteriscos. Então a etapa 6 agora está concluída. Agora vamos ajustar o Jellyfin para o proxy reverso.
Ele precisa reconhecer que as conexões externas chegam primeiro no Nginx. Sem esse ajuste, ele pode se embananar, interpretar todas as conexões como origem do IP local. Enfim, tem vários problemas aí. Fazer o backup da configuração de rede do Jellyfin. Vamos conferir se ela foi criada. Não foi possível acessar. E o diretório inexistente. Entrar como usuário root de novo. Vamos ver. Etc. Jellyfin. Ele existe aqui um arquivo da e ele fez o backup. Agora, dizer que não foi possível acessar. Poxa, cara. Aí, mesmo com o sudo ele não permitiu. Enfim, o negócio existe. Está ali. Aqui. Ele existe e está aqui. Redes locais e de LAN. Ah, entendi. A gente fez o backup. Agora nós vamos acessar aqui o nosso usuário. Eu estou já com o usuário ADM, né? Que é o Jelly. Aqui em algumas configurações. Em redes. Vamos procurar aqui redes locais. Vamos adicionar no Jellyfin essas mudanças aqui, né? Então, vamos procurar aqui redes, configurações de servidor. Vamos habilitar HTTPS. O número da porta local de HTTPS. Vamos manter esse, redes LAN. E justamente aquilo que ele estava citando, né? Vamos adicionar aqui. Essa faixa informa o Jellyfin quais clientes devem ser considerados locais. Não adicione neste campo esses tipos de endereço. Okay? Nem o DNS, nem o IP público e nem o IP local. O campo deve conter redes IP e não domínios. Então, se a TV Box for levada para outra rede, por exemplo, assim essa configuração vai continuar atualizada. Procurar por rede local, a gente vai colocar essa informação aqui. Então, redes LAN. Agora vamos configurar o proxy conhecido, vamos procurar proxies conhecidos e vamos colocar esse IP local. O Nginx vai encaminha ao Jellyfin por essa porta aqui, a rede local da TV Box, com essa porta aqui habilitada. Aqui, proxies conhecidos. Exatamente. É o proxy conhecido, a gente já colocou. Por isso, o Jellyfin verá o Nginx chegando pelo loopback. Agora vamos habilitar o acesso remoto. Vamos manter o HTTPS interno. Ah, tem que estar desativado. Mas vamos manter ele desativado. Vamos permitir vamos deixar ele desativado, porque o HTTPS é encerrado no Nginx. O Nginx é que faz essa administração e ele vai apontar para o HTTP normal aqui do Jellyfin. Mas o seu roteador vai entender como um HTTP ou certificado válido. Habilitar acesso remoto a gente já fez. Manter a base URL vazia. O servidor vai usar esse subdomínio através do Nginx e não o subcaminho, né? Seria assim um subcaminho. Vamos ativar o IPv4 e desabilitar o IPv6. Aqui. Ativar o IPv4 e desativar o IPv6, já está assim. Vamos adaptar. Essa opção aqui não aparece para a gente. A gente pode basicamente ignorar. E a gente não vai alterar as portas públicas do Jellyfin. Então essas portas aqui padrão, a gente não vai alterar nada nelas. Vamos salvar tudo e reiniciar o Jellyfin. Salvar. Você pode reiniciar através do systemctl aqui no terminal, ou então vamos aqui no painel e reiniciar. É até mais fácil.
Rapidinho o serviço tá de volta e você pode ver aqui. Você pode até interagir com um pouco do caixa, mas se você tentar ir para qualquer coisa, ele não vai funcionar direito. Justamente porque o serviço do Jellyfin ainda está reiniciando. Então a etapa 7 está feita, quase toda feita, né? Vamos verificar a porta. Ok, tá tudo certo. Vamos testar aqui o bequinho de um momento. 302 tá certo. Vamos testar pelo proxy. Tá certo. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho. Port check, esse aqui. Teste de portas online. Você pode colocar a sua porta aqui para ver se ela já está aberta. Aí, o pessoal do meu provedor de internet já habilitou. Então meu IP, então esse aqui já pode ser acessado, o Jellyfin, pelo IP público. Se eu colocar aqui o teste aula media.duckdns.org, na verdade deixa eu colocar aqui, Jellyfin. Ah não, eu esqueci. Tem que colocar a porta, né? 10443. Ele ainda não tá funcionando por completo. Tudo bem. Vamos verificar o arquivo network. Uhum. Então, Delfim, tem essa base. Tá com o HTTPS desabilitado. Justamente o que ele tinha comentado. Tá usando essa porta. O IPv4 tá habilitado. O acesso remoto habilitado. E não tem mais nada. As linhas internas com strings não possuem palavras local network. Para verificar corretamente. Vamos ver aqui. Tem que estar assim. Esse IP certinho e com proxies conhecidos, só o local. Tá tudo certo. Para usuários remotos. Tem que abrir cada usuário. Para uma conta comum, você tem que ativar o acesso remoto, desativar o de administrador. Eu vou criar aqui um usuário novo. Vai ser um usuário. Deixa eu pensar. Um usuário de teste. Acessa todas as bibliotecas. Todas. Tem nem salvar. É o perfil. No caso, permitir conexões remotas, não vai ser ADM, vou permitir que o usuário, não vou permitir mais nada que o usuário possa fazer. Isso vai ter acesso. Então, e a senha atual, vou manter. Ok, eu como sou ADM, eu consigo fazer isso aqui. Você pode colocar uma tentativa limite de login. Né? Somente as necessárias, eu vou habilitar tudo. E aqui tem uma questão de controle de um número máximo de sessões que o usuário simultaneamente pode ter. Então, você pode colocar, por exemplo, 2 pessoas utilizando a conta ao mesmo tempo. Limite máximo aí. Acho que em 0 fica. É isso, 0 desativa a função. Então, inúmeras pessoas podem acessar o tempo todo. Vou verificar aqui o IP real do cliente. Faço acesso pelo Nginx a partir de outro dispositivo de rede, que é o que a gente vai fazer aqui. Não, perdão, isso aqui é na TV Box. Vamos fazer isso aqui na TV Box. E aí, a primeira coluna vai mostrar o IP do cliente. Isso quando a gente. Isso aqui, o IP do cliente, que é o que eu estou acessando no roteador. Que é o Chrome, que na verdade é o Brave, né?
Acesse o Jellyfin pelo proxy e acompanhe. A interface não garante sozinho quando o socket está funcionando. Vou cancelar aqui. Não deve aparecer falhas persistentes relacionadas a nada disso. Pode ver, não tem nada remetendo a falha aqui aparecendo. Então é isso. A etapa 7 agora está realmente concluída. Vamos para a etapa 8. Configurar o firewall da TV Box. O firewall, gente, vai ser essencial para bloquear as portas não utilizadas e fazer alguma proteção para a porta que é utilizada para evitar ataques, entendeu? Tentativas de hackeamento, etc. A arquitetura vai continuar sendo essa. A internet utiliza essa conexão TCP para ter acesso ao Nginx, o Nginx direciona para o Jellyfin. E a porta 8096 não vai ser exposta diretamente pela internet, ela é administrada dentro da TV Box através dessa relação do Nginx com o Jellyfin. Então a gente vai escolher o gerenciador. Nessa documentação, todas vão ser feitas por UFW, que é o mais comum e que existe nos repositórios aqui. Então vou colocar sudo UFW, não existe o comando aqui, então vou colocar sudo apt install, que é o firewall. Mas vocês também podem fazer outras utilizando outros programas de firewall, tá? Não vai ser necessário habilitar NFTables nem editar nada. Estado atual. Vamos verificar as regras a partir do momento que a gente tiver ele instalado. Vamos ver se ele está ativo, se tem alguma dessas ativas, né? A partir do momento que ele instala, geralmente ele vai estar desativado, pelo menos assim se espera. Está inativo, certinho. Vamos configurar as interfaces e portas. Vamos verificar o que tem aqui. Aí a WLAN 0 ele está dormente, porque o Wi-Fi está habilitado, mas ele não está conectado a lugar nenhum. E no projeto a gente tem o nosso IP da LAN. Uma interface usada pela internet. Vamos ver aqui. Usada pela internet é justamente essa aqui conectada na LAN. Os serviços que estão vindo, vamos ver. São os das portas que a gente tem configurada. O 22 é a configuração do SSH, 8096 é o do Jellyfin e o 10443 é o do Nginx. Vamos garantir que o firewall vai tratar do IPv6. Olha aqui, já está tratando do IPv6. Caso esteja desabilitado, você faz essa edição no arquivo para habilitar ele. Vamos fazer um backup da configuração atual antes de fazer mais alterações. Vou copiar esse arquivo aqui. No caso, a gente criou um diretório firewall backup. Copiamos essa configuração padrão para esse arquivo de backup aqui. O nível, salvo também as regras de baixo nível. Provavelmente não tem nada, mas vou fazer também. Deve estar tudo vazio, na verdade. Uma boa parcela desses comandos meio que não tem efeito, porque algumas coisas não existem. Mas não há problema. Vai que a sua situação é diferente. Vai que você está aproveitando de alguma instalação já feita do. Eita, caramba. Force Backing up. Ainda não tiver regras importantes. Fim nas políticas padrão. Deny incoming. Going. Significa nossas conexões de entrada vão ser bloqueadas por padrão, conexões iniciais pelo TV Box vão ser permitidas e tráfego roteado pelas interfaces vai ser bloqueado. A TV Box não será usada como roteador, portanto o tráfego encaminhado pode permanecer bloqueado. Vamos permitir o SSH só pela rede local, assim ninguém vai tentar hackear
Pode até tentar, mas não vai conseguir hackear por fora. Vou fazer essa proteção tanto no Wi-Fi quanto na conexão de cabo. Opa, inclusive, esse aqui tá errado. E aqui é outro. E 86. Tem que ficar atento a isso, tá, pessoal? Não use regra ampla como essa. Já sabe que ele fala, não use regra ampla. Aí eles dão justamente o comando que não é para usar. Permitir o Jellyfin direto somente pela LAN. Isso é bom, porque meio que vai bloquear se alguém tentar utilizar o nosso DNS com a porta padrão do Jellyfin no final, que vai ser a 8096, né? Esse tipo de proteção aqui é justamente para evitar que o nego consiga utilizar a URL que a gente criou o DNS que a gente criou no Duck DNS para acessar o nosso servidor. Você, vamos fazer edição, é 186 e na W10 também. Assim, o endereço, esse endereço nosso, esse daqui vai continuar funcionando. Mas se a pessoa tentar utilizar o DNS direto com a porta, não vai conseguir. Vamos permitir publicamente a porta do Nginx. Né? 186. E agora essa é a única porta que deve receber tráfego encaminhado da internet. Todas as outras estão bloqueadas. Então a gente não é para adicionar nada de porta 80, TCP, 443, 8096, nem a 22, de qualquer origem. Não é para estar habilitado. Opcionalmente permita também a porta 1043 pelo Wi-Fi, caso, mas somente dentro da LAN, pelo menos isso, né? Isso aqui é bom porque vai fazer com que o servidor esteja aberto para WAN, para acesso de outros lugares, só se estiver na rede cabeada. Também aumenta a eficiência, né? Vamos revisar todas as regras que estão aí habilitadas. Permitir aqui, isso aqui inclusive foi um pequeno erro. Acabei copiando sem mexer, mas enfim, não deve existir essas opções aqui. Alô Anywhere de nenhum lugar. Um rollback para segurança. Vamos dar um system run. Vamos conferir aqui. Ok, ele está waiting. Então o que isso quer dizer? Isso aqui é meio que um teste que ele faz. Vai ficar ativo aí durante uns 5 minutos. Atenção, esse rollback não vai ativar o firewall depois de 5 minutos. Ele faz o oposto. Ele está desativando o firewall no momento. A função é recuperar o acesso caso uma regra derrube o SSH. Isso aqui é meio que para testar, né? A gente vai continuar mexendo ali aqui no terminal. E quando ele ativar essas regras de novo, a gente vai ver se ainda consegue mexer aqui. Se todos os testes funcionarem, o timer deve ser cancelado antes que dispare. Durante o projeto esse detalhe. Então vamos lá. Desativar o firewall. Firewall está ativo e habilitado no sistema. Ativar o login liderado. Vamos conferir os status. Ok, ativo, low, new profiles e default, deny incoming, allow outcoming, deny route. A referência principal deve ser essa. Não confie na mensagem exibida durante o comando enable. Agora vamos testar aqui uma segunda sessão SSH. Vou abrir aqui um outro terminal. SSH. Tá. Ctrl R. SSH. BTV. Box. Esse daqui. Isso, funcionou.
Então a conexão SSH de outro terminal está funcionando. Se a segunda sessão abrir, vamos ver aqui as regras. Ok? Coisa. Testar o serviço na rede local. Teste o de Arifim direto. Eu acho que isso aqui seria de um outro terminal. Opa, o IP está errado. 186. Ok, deu certo. 302. É sinal de que está funcionando. Testar o Nginx. Também na rede local. 186. 200, certinho. Esperado, 200. Confira os serviços. Ambos estão ativos, SSH Nginx e Ljinx. Agora vamos testar o acesso ao WAN, finalmente. Você pode fazer isso pelo celular, mas aqui pelo esse sistema aqui funciona também. Aí, pronto. Isso aqui já é a prova de que está tudo funcionando para acessar via de qualquer lugar do o seu servidor via qualquer lugar. Você pode colocar isso no navegador de internet do seu celular ou em um computador que está conectado em outra rede. Isso aqui já prova que está funcionando. Agora eu vou colocar para cancelar o rollback. Isso, feio. Porque já tinha tirado. Eu acho que eu acabei trocando aqui os negócios. Vou ativar aqui de novo. Acho que eu vou aumentar um pouquinho o terminal. Test fetch. Ok, opcionalmente você pode fazer isso aqui, mas vamos configurar aqui, ver se o rollback está inativo. Está inativo. Certo. Caso o timer já tenha disparado, o F vai estar desativado. Então a gente forçaria o enable e ver isso. Mas no caso já estava tudo ativo. Configurar se ele está realmente ativo. Fazer isso, ele está ativo, sem problema. Também dá para conferir. Esse troço é cheio de redundância. Uma parcela você pode só passar o olho e sair. Vamos conferir aqui as regras que estão carregadas. De novo. Tem mais detalhes, né? Aqui, se aparecer somente sem regras adicionais, o F está desativado. Vamos testar a persistência. Vamos reiniciar aqui o sistema. Ele vai desconectar aqui o SSH. Isso. Vamos esperar aí alguns minutinhos, depois a gente retorna para ver se funcionou. Se bem que essa etapa 9, criar o encaminhamento da porta do roteador, é um passo que tem que ser feito antes, né? Justamente é o que comprova que o acesso por essa URL aqui vai estar funcionando. Esse daqui tem que ser feito antes, né? Opa, acabei subindo. Então, na verdade, essa etapa 9 aqui meio que tem que ser feito um pouquinho antes, né? Se você quiser testar essa URL, como eu fiz aqui. Então, o que você tem que fazer? O roteador precisa encaminhar as conexões que chegam pela internet na porta 10443 para o Nginx instalado na TV Box. Entendeu? Então, você vai fazer esse direcionamento mexendo aí no seu roteador. A regra correta e as incorretas. A regra correta é 10443 externa, que vai estar apontando para o IP da sua TV Box, para essa porta, com o protocolo TCP. E as regras incorretas, ele dá um monte de exemplo aqui do que seria errado, tá? Não é para fazer, não é para usar EDP, não é para apontar a 8096 para 8096 no Nginx, nem nada disso. Nem a 10443 para o Nginx, você tem que colocar externa, interna, essa mesmo. Falei Nginx aqui, mas é de Alifim, né? Bananando as coisas na fala. Isso aqui, no caso, eu não vou precisar fazer, mas é bom que vocês deem uma olhada nessa documentação e depois testem aí na TV Box de vocês. A gente pode, inclusive, testar aqui e ver se a nossa porta do Jellyfin está ou não disponível para o público, né? Então, vou colocar aqui 8096
Aí você vê que não tem acesso. O nosso firewall tá funcionando, tá bloqueando. Aliás, firewall não, né? Quer dizer, a gente não abriu a porta. Então, é um sinal de que ela está protegida. Se vocês checam aí os critérios para a etapa 9, a etapa 10 fazer o primeiro teste 1, a gente meio que já fez e funcionou. Aqui, porta 10, 443. Ué, não tá funcionando? Ah, é. A gente não testou a persistência, né? A TV Box às vezes pode acontecer isso. Eu não entendo exatamente o que faz isso funcionar, mas assim, às vezes quando a gente manda ela reiniciar, ela já reinicia de novo pelo SD card, mas outras vezes a gente tem que forçar o reinício pelo botão mesmo. Então eu vou aqui rapidinho. Isso, passou um tempinho. Se você não quiser já testar direto a conexão, você pode colocar um ping. Aí, agora tem a conexão, quer dizer que o sistema voltou certinho. Coloca sua senha de usuário. Pronto. Ali, de novo ele começa com o Wi-Fi habilitado também, né? 185. Toda vez que eu tô vindo aqui sudo Network Manager TUI. E eu tô vindo aqui desabilitar. Ele meio que tem salvo isso daí de algum lugar desse Wi-Fi e acaba que sempre tenta fazer essa conexão. Então, quando eu venho aqui, ele percebe as outras conexões dos vizinhos. Ok. Acho que agora isso aqui vai funcionar. Pronto. Funcionou o acesso pelo URL. A etapa 10 aqui mesmo. Fazer o primeiro teste 1, a gente já fez. Não precisa de. A maior parte disso aqui não precisa. Só uma checagem. Muita redundância e copiar o DNS. E faz as comparações do IP público. Logo antes de teste externo. Isso aqui é bem passo a passo para quem está com alguma insegurança ou quer garantir que está tudo funcionando. Eu vou disponibilizar essa documentação aí. Recomendo que você faça uma edição dessa URL justamente para facilitar a tua vida quando você for ficar copiando e colocando os comandos. E tem alguns diagnósticos para falha, né? Você procurar aí entender o que estava atrapalhando. E que tem aqui uma etapa 11, que é segurança e manutenção. O servidor já está feito. Ele vai passar a receber conexão da internet, etc. Só que como é que você vai fazer para ele funcionar a longo prazo? Né? Tem algumas medidas para isso. O que é obrigatório? Você tem que manter essa porta que configurou no roteador, a porta externa, exposta sempre. Não vai colocar a TV Box em DMZ, não vai habilitar alguma. Não vai habilitar o PNP, o mapeamento automático de portas, apenas para facilitar acesso. Sempre coloca ela. Tem a questão de colocar o IP fixo, né? Verificar as regras do firewall depois da atualização. A gente acabou não fazendo isso, mas era só ver que ainda está a mesma coisa, então tá tudo certo. Tem que proteger os usuários do Jellyfin, então você tem que ter uma conta de ADM com uma senha longa e exclusiva, não compartilhar com ninguém, e as contas comuns não pode ter acesso à administração. Então veja que uma boa parcela desses fatores de proteção já são coisas que a gente já fez, né? Durante a criação de toda a arquitetura. E proteger os arquivos sensíveis, que é colocando permissão só para o usuário root, colocando algumas limitações na leitura de escrita e assim por diante. Instalar atualizações automáticas de segurança, você pode colocar isso, ativar isso na configuração. Ver como é que tá os termos do apt, que é o gerenciador de pacotes, ver como é que tá a lista, as atualizações do Jellyfin, e uma boa parcela, assim, no caso, automatizar as instalações, é uma coisa que, se você quiser fazer manualmente, você não precisa ativar isso daqui, né? Você pode vir aí, sei lá, toda semana você vem e faz aí o apt update de tudo. Se você só quiser deixar o negócio funcionando e deixar ele esquecido aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Você ativa ali a atualização automática e deixa tudo funcionando. E não reiniciar automaticamente após as atualizações, né? Antes de reiniciar, o pessoal checa esses parâmetros depois que reinicia, checa tudo de novo, para ver se está sempre coeso.
Enfim, essa etapa 10 é muito. Ah, e criar os backups, é claro, né? Essa etapa 10 é muito. Assim, procura de brechas mesmo. Eu não fiz tudo o que está recomendado aqui. E vou manter aqui. Ele fez aqui um script de backup automático. Ainda bem. Para que seja só para as configurações. É, justamente só para as configurações. Então ele não vai fazer backup das mídias do servidor. Isso aqui é bom para vocês aproveitarem e ter tudo, tudo o mais à prova de falhas possível. Né? Medidas fortemente recomendadas. Configurar a autenticação SSH por chave. O SSH não deve ser encaminhado pelo roteador, mesmo restrito a LAN. Ele fala para criar uma chave no computador administrador, e aí você protege a chave privada com alguma senha, e aí você utiliza essa chave para você fazer a conexão via SSH na TV Box. Limitar o crescimento do jorno. Algumas TV Box com MMC pequeno. Isso aqui ele está considerando que a gente está instalando o sistema no MMC, né? Não é o nosso caso, a gente está instalando no SD card. Verificar a rotação dos logs no Nginx. Verificação automática diária. Isso aqui são as fortemente recomendadas, né? E automatizar a verificação diária. Monitorar armazenamento. Tudo isso. Isso aqui é uma documentação que a IA fez posteriormente, depois de ter me ajudado a fazer todo esse processo. Eu vou disponibilizar esse arquivo no Markdown, com algumas edições, para que vocês. Vou deixar o Markdown para baixar para que vocês possam editar, substituindo os IPs, os comandos, para facilitar a configuração de vocês, né? Ou quem sabe até vocês colocam essa rotina dentro de alguma IA para ela fazer um script que deixa tudo quase que automático. Quem sabe, né? E por fim é isso, pessoal. A gente pode tentar acessar aqui. Sou usuário teste, né? Pedi para lembrar de mim. Está aqui filmes e séries. E coloquei os bonecos para testar. Ah, meu chapa, dá play. Tá funcionando. Tá bom, vou permitir. Mas tá travado, eu não tô conseguindo ver a interface de. O troço tá travado, velho. O troço tá travado. É otimização, não sei. E agora sim a interface tá aparecendo. Não sei o que causa essa instabilidade. Mas enfim, o servidor tá aqui, tá funcionando. Espero que vocês consigam aí sucesso para configurar o de vocês. Até a próxima.